Bom, isso aí, gente. Aqui é José Cristiano, canal Cidadão Mediano. Olha nós aqui outra vez. Então, aquilo que eu falo sempre, deixe o seu like agora, até o final você esquece. Inscreva-se no canal, se for inscrito, deixe seu comentário, compartilhe, nos ajuda muito. Gente, hoje o assunto assim é meio no improviso, porque olha só, gente, outro dia eu fiz 47 anos de idade. A lata é essa aqui mesmo, gente. 47 com cara de 46. Tô no lucro. Mas brincadeiras à parte, né, pessoal? Assim, ó. Você chega nessa idade, eu tô num ponto da vida que eu penso que a gente começa a ter um pouquinho mais de passado do que futuro pela frente. E é uma coisa normal, sabe? Mas mesmo assim, um homem de perto de 50 anos ainda é um homem produtivo que tem muito a fazer, muito a se dedicar e muito a conquistar. Eu penso assim, sabe? Mas nada mais natural, gente, que nessa fase da vida a gente comece a pensar na finitude, que a gente comece a pensar no como vai ser daqui para frente. E uma das grandes questionamentos, um dos grandes assuntos que tem no YouTube é quando envelhecer, quem é que vai cuidar de você? E assim, como você vai se cuidar, na verdade, né? E aí aquela velha discussão, tenha filhos, não tenha filhos, seja estoico, seja alfa, junte bastante, corra atrás apenas do dinheiro, não dependa de ninguém, faça malhação, cuide do corpo, para você ter uma velhice, digamos, mais saudável, ter uma saúde física mais longeva, não depender de ninguém, não tomar remédio, isso, aquilo, outro. Então, o que eu tenho que dizer para vocês, assim, ó? Pensando em tudo isso, pessoal, e pondo dentro desse pensamento a minha experiência pessoal, eu digo, gente, uma coisa que é, para mim, uma verdade inapelável. Não que eu duvide da felicidade dos que são solteiros, acredito que tem pessoas que realmente vivem a tal solitude, mas esses não vivem na internet contando vantagem, falando que, meu Deus do céu, que solteiro sobra dinheiro. Então, quando eu faço esses comentários, não é para os solteiros. Eu fui solteiro durante muito tempo. Eu fui pai aos 41 anos. Então, eu sei o que é ser solteiro, sabe? Mas, assim, eu acho que há uma certa brincadeira, um certo nicho, uma certa bolha que demoniza a relação casamento e superdimensiona, vende aquela coisa assim, ó, que a solidão é a perfeição, é o suprassumo, é a chave, é o elixir da juventude, é a chave para a felicidade na Terra. E não é verdade, nem casamento é. Então eu até entendo, pessoal, que nesses últimos anos no YouTube, as pessoas que são solitárias, que têm dificuldade de relacionamento, ou então que, por decisão própria, não querem se relacionar, passaram a ter voz e a fugir de certos estigmas sociais. Então essas pessoas se encontram, trocam ideias, se fortalecem, são as bolhas do YouTube, da internet, enfim, das redes sociais. Só que assim, ó, uma opinião minha, e principalmente para os mais novos, que de maneira, digamos, precipitada, mergulho nas verdades dessas bolhas, que muitas vezes são feitas por oportunistas, por mentirosos, ou por pessoas que já tiveram uma larga experiência de vida e optaram pela solidão, ou a tal solitude. Mas uma verdade é inapelável, gente. Quando você ficar velho, você vai precisar de alguém mais novo que te ame e que te ajude. Aí, pessoal, a questão não é só juntar dinheiro. É claro que dinheiro é muito importante. E, principalmente, é importante quando a gente é novo, quando é mais velho é vital. Porque quanto mais velho a gente fica, mais, digamos, mais necessidade de conforto, de comodismo, a gente, digamos, aumenta, né? A gente precisa de dinheiro. Com certeza, correr atrás do dinheiro é importantíssimo. Mas eu digo a você, gente, só o dinheiro não resolve. O que resolve são os laços afetivos que você vai desenvolver, independente se é com filho ou não. Por que eu estou dizendo isso, gente? Eu pego como exemplo, aqui eu vou citar nomes de pessoas, de vizinhos, que quando eu nasci eram pessoas que já tinham 40, 50 anos. A maioria desses já faleceram. Mas por que eu vou citar o nome deles? Alguns aqui
que são meus amigos de infância, vão reconhecer essas pessoas. Muitos que você está aqui são netos dessas pessoas. A maioria já se foram. Mas quando eu me lembro dos meus vizinhos queridos, que hoje já não estão aqui, lá do tempo da EPI, como a saudosa Dona Vranir, o seu Alberto, o Mário Bigode, a Dona Norma, a Dona Caroline. Meu Deus do céu, eu vou parar por aqui. Mas assim, ó, eu podia citar mais de 20 aqui. Todos esses, a que eu me lembre, foram cuidados pelos seus filhos. Quando ficaram mais velhos, quando precisaram sim, de mais cuidados, quando começaram a, sei lá, apresentar doenças, problemas de locomoção, problemas de raciocínio, quando foram afetados por, sei lá, um derrame, ou um infarto, ou alguma, sei lá, não importa agora o que foi, todos eles foram amados e cuidados em intensidades diferentes, em maneira diferente por seus filhos, por seus netos. A maioria das pessoas, desses vizinhos queridos, que hoje a maioria já foram. Tenho que citar a Dona Crélia lá no EPI, que está viva ainda, mas com certeza já passou dos 90 anos. Todos eles estão sendo cuidados pelos seus descendentes, pelos seus filhos, pelos seus netos. Então, digamos, pessoal, não embarquem nessa coisa que a gente vê aí muito na internet. Ah, se o teu filho vai te abandonar. É óbvio, gente, que existem inúmeros casos de abandono de idosos por seus filhos, pelos seus netos, de exploração, inclusive até de suas aposentadorias. Mas aquilo que eu falo, pessoal, isso acontece com toda a bolha de tenerte. Ele sempre pega e foca só no péssimo exemplo dentro daquilo que ele contraria para forçar sua tese. Todos fazem isso. Eu, com certeza, em algum assunto, também faço isso. Então, gente, é muito fácil você citar, olha, tem muitos idosos abandonados, então ter filhos, ou então ter filhos de criação, ou ter parentes mais novos, cuidar, amar, não quer dizer que você vá ter retribuição. Verdade, gente. Só que você ir num asilo e encontrar pessoas abandonadas ou deixadas de lado por seus entes mais novos, seus parentes mais novos, é fácil. Agora, essas pessoas que pregam isso pela internet não falam dos milhares de exemplos de pessoas idosas que são bem cuidadas, que são amadas e quando chegam nessa fase da vida são muito bem protegidas pelos seus descendentes, pelos seus filhos, pelos seus netos. Isso é, tem de volta aquele amor, aquele carinho que eles dedicaram a vida toda. Vou dar um exemplo para vocês. A minha filha de 5 anos, vai fazer 6. Quando a mãezinha dela tá doente, ela chega, mãe, deixa eu cuidar de ti. E fica na volta, e fica fazendo carinho. Pergunta se dá para pegar o remédio para dar para minha esposa, no caso. Eu tenho certeza, chame o que eu quiser, que a Mariana, quando a Rose estiver velha, e eu também, a Mariana vai cuidar de nós. E isso é divino, isso é gratificante. E veja bem, isso aqui não é demonizando quem é solteiro. Mas alguma coisa eu digo pra você, pessoal, você vai ficar velho, você vai precisar de alguém mais novo que te cuide. Eu vou te dar um exemplo para vocês, pessoal, de um exemplo bem próximo que eu tive da minha família. A minha saudosa, amada e lembrada sempre, tia Tereza, a minha madrinha, a mulher que me batizou na igreja, irmã mais velha da minha também já falecida, infelizmente, mãe. Minha mãe morreu 6 anos antes da minha tia. As duas eram irmãs inseparáveis. A tia Tereza, ela enviuvou, né? O tio Valcir, que era meu padrinho, que me batizou na igreja, obviamente, como eu já mencionei aqui, né? Então ela viveu ela viveu 15 anos sozinha. A minha família, gente, ela era meio fora da curva, então muitos sobrinhos, muitos tios, então ela vivia sozinha, porque a tia Tereza, ela era uma pessoa assim, ó, de um coração enorme, mas de difícil convivência, personalidade forte. Não teve filho biológico, acho que ela não podia ter. E uma vez, há muitos anos atrás, ela tentou fazer uma chamada adoção à brasileira. Ela pegou uma criança para criar, mas como não era do jeito dela, devido à personalidade difícil, ela achava que criança vinha com manual de instrução e que tudo ia sair num roteiro, digamos, definido. E quem é pai e mãe sabe, criança não é assim. Ela acabou devolvendo a criança, uma pena. Então, os últimos anos dela, eu, minha mãe, quando eu tava viva, a gente sempre ia lá visitar ela. Minha mãe acabou morrendo antes, né? Mas assim, nós sempre íamos lá visitar ela e ela sempre
sozinha, forte, sempre tinha um primo, ou os outros irmãos, meus outros tios, sempre alguém lá visitar. Ou então, e como ela tinha uma boa aposentadoria, ela pegava o Uber, pegava o táxi e sempre estava na casa de alguém. Mas mesmo assim, gente, com o dinheiro que ela tinha o dinheiro dela para os remédios, tudo. Ela tinha grandes momentos de solidão, ela optou por isso. Mas quando a saúde dela teve uma piora, foi triste. Ela não ficou totalmente abandonada. Sempre tinha um primo meu, alguém lá para posar com ela. Era feito um rodízio, algo semelhante. Mas mesmo assim, gente, quando ela passou mal de vez, que ela caiu no chão, ela estava sozinha e ela tinha dinheiro. Depois ela foi para o hospital e veio a falecer. Que por mais que a gente ficasse na volta, cada um tinha sua vida, cada um tinha sua família. E algumas vezes ela ficava sozinha. E quando ficou velho, ficou complicado. E ela tinha dinheiro. Ela não teve filhos. A criança que ela adotou, ela não ficou. Com certeza, se ela tivesse um filho, alguém que amasse, alguém que dedicasse um pouco da sua juventude para cuidar dela, na velhice dela, as coisas seriam bem mais fáceis. Então, todo esse pessoal, e eu não desejo isso, mas todo esse pessoal que acha que não precisa de ninguém, que é só dinheiro, vai cair do cavalo quando ficar velho. Quando der uma coisa errada, quando der uma doença, algum sortilégio, vai precisar de alguém, por mais que seja um idoso saudável, vai precisar de alguém para ir no mercado, vai precisar de alguém para carregar o peso, vai precisar de alguém para descer uma escada, vai precisar de alguém para alcançar o remédio para levantar durante a noite. É inevitável. Então, na verdade, gente, ninguém escapa disso. Então, gente, o que vai te salvar na terceira idade, claro, é cuidar da própria saúde, é ter um bom dinheiro guardado, mas principalmente relações humanas, porque tá cheio de pessoas que têm dinheiro, que são isoladas e quando começam a ficar com a atitude, com a saúde debilitada, pagam para alguém cuidar e aí muitas vezes acabam sendo explorado por essa pessoa que cuida dela, porque tá afastada de parentes próximos, se isolou, pessoas que poderiam de repente cuidar dela. Então não tem uma fórmula, digamos, infalível, tenha, não tenha filhos, tem, que vai garantir que alguém vai cuidar de você na juventude. Mas uma coisa é certa, você vai ter que ter uma relação de afeto com alguém mais novo para poder ter, digamos, na hora da doença ou na hora da velhice, dignidade no final da jornada aqui na Terra. Não adianta. Por mais dinheiro que você tenha, só dinheiro não funciona. Dinheiro não compra amor, não compra dedicação, não compra, sei lá, convivência, não compra troca afetiva. E quando a gente fica mais velho, a gente fica mais carente, a gente fica mais coração mole. Certas coisas não fazem sentido. Agora, é bom ter dinheiro, mas não se engane. Dinheiro, estoicismo, isolacionismo, achar que é forte, que pode tudo, que nada te atinge, balela, não cai nessa. Então essa é a minha opinião, pessoal. Não sou dono da verdade, não. Se você concorda, discorda, pode falar aqui, mas é o que eu penso. Você vai precisar de alguém mais novo que te ame na sua velhice. Se inscreva no canal, acione o sininho, deixe sua opinião se você concorda ou discorda. E vamos lá, pessoal, e segue o baile.